Salmo 4, leremos o Salmo completo, os versos 1 a 7. Salmo intitulado Salmo de Davi, ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Os salmos são a parte da palavra de Deus que mais revela o estado espírito demonstrado pelos homens de Deus do passado, nas situações que eles vivenciaram. Situações muitas vezes difíceis, situações de calamidades, situações de perdas, de grandes lutas. Nós precisamos entender que nós devemos ler os salmos não como prescrições diretas de Deus para nós, mas como a experiência que aqueles homens tiveram com Deus, e ao registrar essas experiências, foram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso os salmos são parte da palavra de Deus, e são textos inspirados, infalíveis, inerrantes, como nós cremos, mas que, no entanto, descrevem situações da vida das pessoas lá do Antigo Testamento, mais especificamente aqui nos salmos que nós temos meditado, da vida desse grande servo de Deus, o rei Davi, que foi chamado, na própria palavra de Deus, de o homem segundo o coração de Deus. Portanto, os salmos não são ordens diretas de Deus ou ensinos diretos de Deus para nós, como, por exemplo, são as cartas. Quando nós lemos as cartas de Paulo, de Pedro, de João, no Novo Testamento, nós encontramos ali ensinamentos diretos. Façam isso, não façam aquilo, vivam dessa maneira, não vivam daquela. Os salmos não são deste modo. Eles são mais o relato das experiências, a descrição das orações que esses homens de Deus fizeram em momentos ou de alegria, ou de tristeza, ou de vitória, ou de derrota, ou de expectativa, ou de frustração. E por isso eles são tão úteis para nós, porque a palavra de Deus é completa. Se ela fosse só prescrição, só ordem, só ensinamento direto, nós então não aprenderíamos através também de situações parecidas com as quais nós vivemos. Porque nós também experimentamos ao longo da vida situações semelhantes às quais esses grandes homens da Bíblia, dos tempos bíblicos, experimentaram. Os Salmos 3 a 6, nós estamos aqui no 4, mas os Salmos 3 a 6, provavelmente foram todos escritos naquele mesmo contexto em que Davi fugia de seu filho Absalão, como nós vimos estudando o Salmo 3 semana passada. Davi havia perdido o trono, a cidade, a sua casa, deixado para trás muitas das suas concubinas e teve que fugir da cidade, praticamente sem nada. Poucos homens com ele em comparação com os que haviam ficado em Jerusalém. Uma situação de perda, uma situação de, humanamente falando, desespero. Qualquer pessoa estaria desesperada nessa situação,
mas nós vimos Davi dizer lá no Salmo 3 que ele estava dormindo bem. Diz que ele se deitava em paz e dormia bem. E ao chegar no Salmo 4, nós encontramos uma declaração ainda mais forte, que é: em paz me deito e logo pego no sono. No Salmo 3 ele disse que ele dormia bem. Aqui ele diz: durmo e durmo logo, depressa. Então, dá para dizer que ele está dormindo ainda melhor nesse momento em que ele escreve o Salmo número 4. Mas a situação não havia melhorado. A situação ao seu redor, ao que parece, havia piorado. E iria piorar ainda mais. Por isso que os próximos salmos, os 5 e os 6, vão demonstrar ainda mais aperto, ainda mais dificuldade. Ele vai expressar mais angústia do que até esse momento em que ele registra o Salmo 4. Só para relembrar, meus irmãos, eu disse ao expor o Salmo 3 que a paz de espírito do rei Davi naquele momento não decorria de uma falsa interpretação da realidade. Ele sabia que a situação estava feia, estava difícil, mas daquilo que Deus significava para ele. Ele diz: ele é o meu escudo, é a minha glória, é o que exalta a minha cabeça. Então, a confiança no relacionamento com o Deus de Israel. E isso se reforçava por uma oração intensa. Seus pedidos são intensos, não são pedidos monótonos. Não é um modo de falar monótono com Deus. Ele fala com Deus de uma forma intensa, expondo, derramando todo o seu coração na presença de Deus. Não é repetitivo, não são frases decoradas. É uma oração que revela a profundidade do seu coração e a real situação da sua alma. Mas, por fim, descansava na bondosa e infalível soberania de Deus. E eu disse, então, que o crente, muitas vezes na sua vida, ele não entende o momento específico em que ele está vivendo. Ele não sabe por que está acontecendo isso exatamente agora, mas ele sabe, ele vê o todo e que Deus está no controle, na sua soberania, cuidando de todas as coisas. No Salmo 4, nós vamos ver como que essa paz íntima pode se fortalecer ainda mais. Davi expressa aqui no Salmo 4 sentimentos profundos da sua alma. E são sentimentos bons, sentimentos que reforçam a paz íntima e o fazem dormir ainda mais rápido. Ele diz: em paz me deito e logo pego no sono. Quais são esses sentimentos, portanto, que reforçam a paz do nosso coração? Pensemos neles a partir da leitura deste salmo. Observe que a primeira declaração que Davi faz, aqui no verso 1, ainda é um pedido, mas é um pedido seguido de uma declaração. Ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. É um pedido. Mas a próxima frase não é um pedido. A próxima frase é uma constatação, é uma lembrança. Ele diz: na angústia me tens aliviado. Um outro pedido então: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Observe, um pedido, uma declaração, mais um pedido. Um pedido, um reconhecimento e um outro pedido. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Quer dizer, ajuda-me, socorre-me, eu estou numa hora difícil. Mas aí vem uma declaração de reconhecimento. Na angústia me tens aliviado. Em outras palavras, se o Senhor me socorrer agora, não vai ser a primeira vez. Não será a primeira vez que o Senhor vai me socorrer. Porque o Senhor já me aliviou em momentos de angústia. E quantas vezes Deus já havia dado livramento a Davi? Diversas vezes. Deus já havia operado, feito grandes coisas na vida deste homem.
Mas você percebe que muitas vezes nós, na hora da angústia, nos esquecemos do que Deus já fez? Nos esquecemos dos grandes feitos de Deus do passado? Porque estamos por demais preocupados com o presente. Estamos por demais preocupados com a situação momentânea que vivemos. E nos esquecemos que Deus já fez grandes coisas, já fez grandes obras antes. Aqui nós temos, meus irmãos, o primeiro sentimento que reforça o estado íntimo de paz. É justamente orar a Deus, suplicando pelo tempo presente, mas sem se esquecer que estamos falando com Deus, que já respondeu nossa oração antes. Sem se esquecer que esse Deus não está começando um relacionamento conosco agora. Ele não está começando uma história conosco agora. Mas Ele já vem trabalhando em nossa vida há muito tempo. Ele já vem agindo em nossa vida há muito tempo. Gratidão, meus irmãos, gratidão é uma das coisas que mais agradam a Deus. Mas é uma das coisas mais difíceis para nós demonstrarmos. Porque nós somos pedintes demais, mas pouco agradecidos. Não eram 10 os leprosos? Quantas pessoas receberam bênçãos de Deus? Mas quantos se lembram de agradecer a Ele? Isso torna Davi um homem segundo o coração de Deus. Mesmo no meio de uma grande angústia e de um pedido angustiado, de um momento de dificuldade, de uma súplica cheia de intensidade, vem uma frase: mas o Senhor já fez grandes coisas por mim, mas o Senhor já me livrou de angústias, o Senhor já tratou da minha vida nas horas das grandes dificuldades. Continuando a leitura do Salmo, percebemos uma nova declaração que expressa outro sentimento, e é mais um sentimento que reforça a paz íntima. Está aqui no versículo 2, quando ele diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Há uma indignação na frase de Davi, na pergunta de Davi. Ó homens, ó vocês aí, ó pessoas, até quando? Até quando vão me humilhar? Até quando vão tornar a minha glória? Ele como rei de Israel, agora sem coroa, agora sem respeito público. Até quando vocês vão pisar em mim? Essa é a pergunta dele. Até quando vão tripudiar sobre a minha vida? Até quando vão amar a vaidade, buscar a mentira? Há uma indignação, e é uma indignação justa. A indignação justa é aquela que nós sentimos quando as pessoas nos atacam sem motivo. Mas a mais justa das indignações é aquela que Cristo sentiu. Quando ele viu o templo, a casa de Deus, sendo transformado num local de lucro para algumas pessoas. E então ele diz que a ira o consumiu, mas foi o zelo por Deus. A mais justa das indignações é a que sentimos quando vemos as pessoas atacarem a glória de Deus. Mas a declaração que Davi faz aqui: ó homens, até quando vocês vão amar
a vaidade, buscar a mentira, é uma declaração que vai contra a própria essência da vida humana atual. É o que as pessoas mais fazem. Elas amam o que é vão. Vaidade quer dizer aquilo que é vão, aquilo que não tem razão de ser. Toda a cultura humana gira em torno do vão, da vaidade, do que não tem valor nenhum. Toda a busca humana é por essas coisas. E a mentira também é a ferramenta principal através da qual as pessoas constroem suas vidas. A pergunta de Davi é: até quando? Porque há uma tendência em nós de nos acomodarmos diante da vaidade, da mentira, do mal, uma tendência de dizer: é assim mesmo. Não tem solução. É assim mesmo. Vai fazer o quê? É a vida. É assim que as pessoas são. Mas um homem de Deus nunca se conforma com isso. Nunca se conforma em ver a situação ao seu redor. Ele não se cala. Ele não consegue se calar. Veja a declaração: sabei, porém. Quer dizer, tomem conhecimento de algo. O Senhor se importa. O Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor se importa. Faz diferença ser piedoso. Pense, meu querido, minha querida irmã, nos dias atuais, em que piedade é para uns motivo de chacota. E para outros, como Paulo dizia, motivo de lucro. Diz que muitos querem lucrar com a piedade dos outros. Para uns é chacota. Para outros é lucro. E para nós o que é? O que temos dito, o que temos falado, o que temos proclamado? Os verdadeiros crentes devem proclamar o verdadeiro valor da piedade. Vale a pena ser piedoso num mundo ímpio. Vale a pena ser piedoso no mundo que considera a piedade uma chacota. Vale a pena ser piedoso no meio de uma religião que usa a piedade para benefício próprio. Por quê? Porque o Senhor distingue para si. O Senhor separa para si. O Senhor visualiza o piedoso. O lucro da piedade não está nas bênçãos que alguém pode receber, mas está no fato de ser visto por Deus, de ser distinguido por Deus, de estar numa relação especial com Deus. Uma relação íntima com Deus. Esse é o ponto especial. Deus traz o piedoso para perto de si. Deus faz o piedoso se aproximar dele. O lucro da piedade está na comunhão com Deus, na proximidade com Deus. Não significa dormir em camas confortáveis. Mas como disse Jesus, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você quiser vir comigo, precisa saber isso, precisa entender isso. Mas muito melhor dormir ao relento, ao lado de Jesus, acompanhando Jesus, do que numa cama confortável, longe dele. E aqui está, então, o segredo do sono bom de Davi. Ele indigna-se diante da realidade da humanidade, mas proclama e sabe o verdadeiro valor da piedade.
Continuando, meus queridos, vejamos a próxima declaração que Davi faz aqui no versículo 4, que é uma das mais centrais aqui nesse salmo. Até mesmo o Novo Testamento a cita, quando ele diz: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Por que Davi teria dito isso neste momento em que ele escreve o Salmo, revelando toda a profundidade da sua angústia diante de Deus pela situação difícil em que ele enfrentava? É porque a indignação justa demonstrada no verso anterior não pode se tornar injusta quando ela extrapola, quando ela vai além do que é correto diante de Deus. Em meio àquela situação desesperadora, muitos companheiros de Davi poderiam pensar em agir perversamente a fim de enfrentar o inimigo. Poderiam pensar em usar as mesmas armas do inimigo. Mas não se combate o inimigo com as armas dele. Não se combate a mentira mentindo. Não se combate a ira ficando irado. Porque então se cai na vala comum. Por isso ele diz: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração. A hora do autoexame, a hora da autoavaliação. E depois da consulta ele diz: sossegue, acalme-se. Possivelmente os soldados ali, companheiros de Davi, queriam ir para a batalha. Queriam pegar as espadas, queriam ir lá tentar derrotar Absalão, recuperar o trono, na marra, na força. Ele diz: é hora de se autoexaminar. É a hora de verificar como está o coração. A verdadeira batalha não está lá fora, está aqui dentro. A verdadeira batalha não está lá fora, está dentro de nós. Como está o nosso coração diante de Deus? A hora da revisão. Uma das atitudes piedosas menos praticadas nos dias de hoje. Autoexame. Algo que os grandes homens de Deus do passado sempre faziam. Parar e pensar. O que eu estou fazendo? Minhas atitudes refletem o caráter de Cristo perante o mundo? Mas mais do que atitudes, observe, consultai no travesseiro o coração. Coração é o que vem antes do agir. São os próprios sentimentos, são as motivações. O que é que me motiva? Por que é que eu faço o que eu faço? Quais são as razões subjacentes? O que está por trás das minhas atitudes? O autoexame, que muitas vezes para nós é descartável. Às vezes nós, o máximo que fazemos em relação a falar com Deus e confessar nossos pecados é uma frase no final da nossa oração. Vários pedidos e no final, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Não é errado fazer isso, não é errado. Desde que seja verdadeiro e não apenas uma mera frase de efeito. Mas consultar no travesseiro o coração é muito mais do que isso. Porque nós precisamos avaliar se nas nossas batalhas, se nas nossas lutas,
nós não estamos usando as armas do inimigo, se nós não estamos combatendo mal com mal, o servo de Deus não pode combater mal com mal. Por isso, irai-vos e não pequeis. Vai descansar, se autoavalie e descanse, e sossegai. Quer dizer, um descanso repentino e imediato nas promessas de Deus. Próximo sentimento que reforça a paz íntima está aqui no versículo 6. Novamente, Davi constata a sua realidade e então dá uma resposta. Ele diz: há muitos que dizem, tem muita gente ao meu redor falando algo. O quê? Uma pergunta. Que pergunta? Quem nos dará a conhecer o bem? E a resposta dele é uma oração: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Essa é uma pergunta sem esperança. A pergunta não inclui Deus, a resposta inclui Deus, a resposta de Davi. Mas a pergunta das pessoas é uma pergunta que exclui Deus. Quando eles dizem: quem nos dará a conhecer a esperança? É mais ou menos assim: e agora? Quem é que pode fazer alguma coisa? E agora? Onde está a solução? Só para entender, Davi, com um exército pequeno, fugindo de seu filho Absalão, que tomou o trono e está com um exército muito maior. Então a pergunta é: quem é que pode nos ajudar? Quem é que pode fazer alguma coisa agora? Quem nos dará a conhecer o bem? Quem vai nos socorrer? A pergunta denota desespero. Desespero no sentido de dizer: acabou, já era, estamos mortos, estamos perdidos, não tem o que fazer. Não é o que nós frequentemente encontramos das outras pessoas no mundo? E não apenas de incrédulos, porque na essência da incredulidade está a desesperança. Mas muitas vezes também encontramos isso nos próprios irmãos nossos, que deviam ter uma palavra de fé, uma palavra de esperança, mas a palavra que eles têm é: agora acho que não tem mais o que fazer. Acho que já acabou. A situação não tem mais solução. Quem nos dará, quem nos fará conhecer o bem? Mas a resposta de Davi mostra que ele não se contagia pelo desespero dos outros. Não se contagia pelo desespero dos outros. Esse é um sentimento que reforça a paz. Não se desesperar. Não se contagiar com o desespero dos outros. A mulher de Jó disse para o seu esposo: amaldiçoa a Deus e morre. Frequentemente na vida são esses conselhos também que nós recebemos do mundo e até mesmo dos cristãos. Mas o crente faz uma oração nesse momento. A oração é: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Esse pedido é um pedido que mostra que a situação de fato estava desesperadora. Mas é uma oração que se recusa a aceitar o desespero como final, como a única solução, como a única possibilidade, porque se lembra que há um Deus que pode fazer toda a diferença no momento em que se está vivendo. E finalmente, meus irmãos, a última declaração, antes dele dizer: em paz me deito e logo pego no sono, está no verso 7, que é a mais extraordinária de todas aqui nesse salmo. É uma confissão de fé. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Eu digo o seguinte: esse sentimento é mais ou menos o seguinte:
é entender o que é e de onde vem a verdadeira alegria. Entender o que é e de onde vem a verdadeira alegria. Observe que Davi fala de uma alegria dos ímpios. Ele diz, eles têm uma alegria lá, no momento da fartura do cereal e do vinho. Então ele reconhece que existe uma certa alegria na abundância de comida e de vinho, que é basicamente a alegria do mundo. Que outra alegria tem o mundo exceto essa? A alegria de desfrutar um pouco dos prazeres, de desfrutar a abundância das provisões. Existe alegria nessas coisas. Mas todos nós sabemos que é uma alegria que pode sumir a qualquer momento. Uma alegria que pode desaparecer instantaneamente. Basta que as provisões acabem. Por isso essa declaração de Davi, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há abundância de cereal e de vinho. É a declaração que demonstra um alto nível de santificação. Um estágio muito avançado de santificação. Que possivelmente muitos de nós não alcançaram isso ainda. Quando ele diz, eu sou mais feliz do que eles, não tendo nada. Eu sou mais feliz do que eles, dormindo ao relento, sem comida, sem proteção, sem conforto nenhum. Eu tenho mais alegria do que eles, do que lá na hora da festa, na hora da alegria máxima deles. Declaração extraordinária, queridos irmãos. Uma declaração espetacular, que só quem alcança um alto nível de santidade, um alto nível de consagração, de progresso espiritual, pode dizer isso de verdade. Porque qualquer um pode falar isso da boca para fora. Mas, de fato, ser e se sentir mais feliz, mesmo em meio à perda total, do que quem está desfrutando da alegria total do mundo, é algo extraordinário. Mas algo possível para todos os verdadeiros cristãos. Algo que tem que ser meta para todos nós. Podemos chegar nesse estágio de ser mais feliz em Deus do que em qualquer outra coisa que possamos ter na vida. E quem tem isso, dorme rápido. Dorme com rapidez, no sentido de dizer que estará em paz. Estará em paz, não importa qual a situação que esteja enfrentando. Aprendemos, portanto, meus irmãos, com Davi neste salmo, que é possível reforçar diariamente a paz que nós já experimentamos por ter colocado em Deus a nossa confiança. E o que devemos fazer para ter essa paz? Então, relembrando o que nós dissemos, orar a Deus com intensidade, mas sempre lembrar do que Ele já fez. Indignar-se diante da situação da humanidade, cada vez pior, mas proclamar a virtude da piedade, do verdadeiro Evangelho. Não deixar a indignação tomar conta do nosso coração ao ponto de devolver o mal com o mal.
mas se autoavaliar, se autoanalisar e sossegar em Deus. Não se deixar contagiar pelo desespero reinante ao nosso redor, mas confiar nas promessas do Senhor. E por fim, entender o que é e de onde vem a verdadeira alegria que nos mantém firmes em Deus em qualquer situação. Curvamos nossa cabeça e oremos nesse momento ao Deus que tudo pode, que pode também fortalecer a nossa vida nesta hora, preparando-nos também para a ceia do Senhor, o banquete espiritual que nós vamos participar agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças porque podemos aprender com o teu servo Davi, que viveu uma vida, ó Deus, demonstrando altos e baixos, momentos de grande acerto, mas também momentos de erros. E mesmo assim, foi considerado um homem segundo o teu coração. Te agradecemos porque aprendemos com ele que até mesmo nós, em nossas fraquezas, lutas e decepções, podemos progredir para um relacionamento cada vez mais próximo, cada vez mais vivo, cada vez mais intenso contigo. Para que assim, ó Deus, demonstremos nos momentos difíceis da nossa vida essa confiança inabalável de quem sabe quem tu és e o que tu podes fazer. Nosso pedido maior nesta manhã, ó Deus, é por alegria. A verdadeira alegria do Senhor e no Senhor. De modo que, ó Pai, possamos mostrar ao mundo que existe uma alegria maior do que a de fartura de bens ou abundância de prazeres. Que possamos experimentar, viver e proclamar essa alegria que só é possível em Jesus Cristo. Abençoe-nos agora, ó Deus, na ceia do Senhor. Prepara o nosso coração. Que essa análise que temos que fazer antes de tomar o pão e participar do vinho não seja formal, mas seja verdadeira e profunda do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.